Começando mais um MMF Cast, um podcast em que a pretensão é trazer temas jurídicos de uma forma de fácil entendimento para quem está escutando. E a gente sabe que quem escuta esse bate-papo normalmente é o empresário. Hoje eu tenho uma alegria muito grande de sentar à frente de uma sócia do escritório, mas uma sócia diferente, porque é uma sócia da unidade de Lagoa da Prata. Ana Camargos, obrigado por você ter aceito esse convite. A Ana, ela há muitos anos foca o seu trabalho jurídico na cobrança. É uma área afeta ao direito civil, mas muito específica. A Ana vai explicar como é que funciona isso. E eu te peço, Ana, para você primeiro se apresentar para o público. Deixa o seu sotaque interiorano lagopratense fluir. E depois a gente entra nessa temática. Tudo bem, Lucas Moss? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Já peço desculpas, então, de antemão, pelo sotaque, que talvez possa ser um pouco carregado, né? Para quem Mineiro esteja... demais. Mineiro demais. Mineira raiz, né? Nasci em Lagoa da Prata, sou filha de militar e costureira. Então, o início da minha carreira como advogada, que já tem aí 8 anos, né? Foi um início muito promissor. Por quê? Bem lá no início, né? 2016, nós iniciamos a nossa trajetória juntos, né? Com o Dr. Lucas Araújo também. E lá no inicinho, quando a gente forma, né? A gente pensa que as tarefas serão grandes, e realmente foram, mas acredito que com essa mudança que nós fizemos recentemente, me tornando sócia do escritório, junto a você e os demais, né? Foi um passo muito grande, muito importante, não só para mim, enquanto profissional e também pessoalmente, mas também para a nossa unidade Lagoa da Prata, que há 8 anos é reconhecida... Quase 9, né? Quase 9. Verdade. 9 em março. 9 em março. E contando. Exatamente. Né? É uma unidade também que já é muito reconhecida da nossa cidade. Não sei se quem está nos ouvindo conhece a nossa belíssima cidade, Lagoa da Prata, mas aqueles que não conhecem, ficam o convite, né, para conhecerem, porque assim, até a gente estava brincando mais cedo, né, a nossa janela da sala de reuniões é uma janela onde a gente vê os animais passando literalmente, né, é bem interior. E é um prazer estar aqui hoje falando com você um pouco sobre recuperação de crédito, que é uma área que eu já venho atuando há muitos anos e me especializando para atender cada dia melhor os nossos clientes, que também, graças a Deus, vem aumentando, né? Sim. E explicar para o pessoal, os empresários e os empreendedores que estão nos assistindo, da importância de ter a recuperação de crédito nas empresas. E esse tema, ele realmente é interessante. E a gente vai contar aqui a visão do advogado que trabalha na recuperação de crédito. Uhum. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o mercado de cobrança, de recuperação de crédito, ele vai muito além da advocacia. Sim. Existem hoje empresas e grandes empresas, né, que prestam um serviço muito legal na parte de cobrança, mas com um olhar que muitas vezes ele não é o olhar jurídico. E o que eu vejo que a gente faz, que você faz muito bem, é trazer essa experiência, esse conhecimento jurídico para um trabalho de cobrança, aproveitando aquelas ferramentas que a gente consegue e pode aproveitar e que normalmente são utilizadas por essas empresas para que o resultado seja eficiente, certo? Sim. Nós vamos falar um pouco disso, só que antes eu queria falar um pouco mais da unidade de Lagoa da Prata. A gente sempre ressalta, obviamente, né, que o escritório ele tem essa unidade na cidade de Lagoa da Prata. E realmente você esteve na concepção desse projeto. Exatamente. Quando eu e Lucas Araújo tivemos a ideia para construir essa unidade, quase uma década atrás, você foi, eu acho que a primeira ou segunda pessoa que a gente conversou e ali a gente já sabia que a tendência era que desse muito certo, como de fato deu, né? Mas conta um pouco, né, da unidade, como é que ela funciona nesse formato,
O escritório que tem aqui em BH há mais tempo, tem uma unidade em São Paulo. O que você acha que se parece com a estrutura daqui? O que é diferente? Você já citou um exemplo legal, né, da visão que a gente tem na sala de reunião, que é uma paisagem que é quase um pasto, né? Mas que é muito bonita. Eu, particularmente, né, que sempre estou na unidade Lagoa da Prata, praticamente toda semana, eu nitidamente vejo o quanto que algumas coisas são diferentes e a maior parte para melhor. Um exemplo aqui simples, mas importante. Quando eu estou lá, eu vou almoçar, eu gasto 5 minutos para almoçar e mais 5 para voltar, quando é 5 minutos. Aqui em Belo Horizonte e São Paulo, né, isso é impossível. Eu acho que almoçar em casa já é uma coisa que ninguém faz, né? Não, e detalhe, o Fórum de Lagoa da Prata fica talvez a uns 30 passos do nosso escritório. Verdade. Então é realmente tudo muito perto, né? Interior é tudo muito perto. Eu acho que a unidade de Lagoa da Prata, ela traz, porque a gente tratando das unidades que hoje o escritório tem, BH e São Paulo, são grandes capitais, né? Movimentação, pessoal o dia inteiro. E Lagoa da Prata traz essa calmaria, essa visão de interior que, às vezes, na correria, no automático do dia a dia, a capital deixa se perder um pouco, né? A gente traz, eu posso até afirmar que talvez a gente tenha um lado mais humanizado entre todas as unidades do escritório. Então, a gente tem essa filial em Lagoa da Prata. E o maior propósito que a gente tem é buscar e trazer para dentro da nossa filial o conhecimento da capital aliado ao conhecimento do interior. E essa junção, na minha visão, foi perfeita. Era o que a gente precisava mesmo. E não é à toa, né, que felizmente, depois de muito trabalho e cada dia maior, que a gente olha para trás hoje com muito orgulho. E com a certeza que a decisão de construir a unidade Lagoa da Prata foi muito assertiva, né? Um dos detalhes que é importante ressaltar, Lucas, é que clientes de 8 anos atrás continuam sendo clientes hoje. Sim, sem dúvida. Né? Então, aí é reafirmar o que a gente já sabe, que o que a gente vende, produto, serviço que a gente vende, é realmente de qualidade. É isso aí, que bom. E eu sou muito suspeito para falar sobre isso, porque fora a visão de negócio, né, que foi determinante para a gente tomar a decisão de construir a unidade, existe ali um sentimento e um interesse pessoal que é meu e é muito do outro Lucas Araújo, Sim. que hoje mora lá também. Sim. Né? E ambos temos aí familiares e desfrutamos da qualidade de vida do interior. Né? Que é, com toda certeza, maior, melhor e maior. Legal. Agora vamos entrar no tema. Sim. E lembrando aqui, né, o que a gente vai falar hoje nesse bate-papo. Cobrança, recuperação de crédito. Então você, empresário, com certeza, algum dia da jornada aí do seu negócio, se deparou com uma situação de algum cliente te devendo. Você vendeu para ele, ele não te pagou. Você prestou um serviço, ele não te pagou. Como é que você vai agir nesse momento? É isso que a gente quer responder sob o olhar técnico de uma especialista, que é a Ana. O que você, empresário, precisa fazer numa situação de inadimplência do seu cliente? E existem várias estratégias. A gente vai tratar de uma parte disso nesse bate-papo. Vamos começar primeiro explicando o seguinte. Dá para dividir a cobrança, acho que em dois blocos. Sim. Ou 2 casinhas. Quais que seriam? Nós podemos dividir a cobrança em demandas extrajudiciais e demandas judiciais, certo? Para início, para sintetizar aqui para o empresário que está nos ouvindo, seguinte, quando a gente tem um débito, a gente precisa entender qual o melhor caminho para aquela situação. Nós vamos avaliar, empresário, quais as situações de débitos que você tem na sua empresa, quais os tipos de débitos que você tem. Aqui, dentre os tipos de débitos, nós temos que entender que a gente tem que pensar sobre o prazo, a existência desse prazo, desde quando, qual é o título que você tem em suas mãos para que a gente faça a cobrança.
Então, quando a gente fala sobre a recuperação de créditos, essa história vai se iniciar lá atrás. Veja que dentre as estratégias para essa definição, se nós vamos abordar por uma questão extrajudicial ou judicial, começa quando o empresário entende que realmente precisa da recuperação de créditos. Legal você falar isso. E aí você respondeu a pergunta. 2 caixinhas. Sim. Quando a gente fala de cobrança, recuperação de crédito. Exatamente. Extrajudicial e judicial. Situações, estratégias, ações que podem e devem ser tomadas fora da justiça, extrajudicial, e situações, estratégias que devem ser tomadas na justiça. E aqui eu vou dizer já, vou afirmar um ponto interessante e que muitos não têm essa consciência. É muito melhor, e a gente acredita nisso, que o trabalho seja forte e eficiente extrajudicial do que judicialmente. Ah, mas isso não faz sentido o advogado falar. A gente não pensa assim, não. Realmente, o que a gente puder fazer, o que você, empresário, puder fazer para sair fora da justiça e alcançar o seu êxito na cobrança extrajudicial, precisa ser feito. Para você é muito melhor, para a gente também. Até porque o nosso ganho, se não integral, mas a maior parte dele está no êxito. Se a gente não conseguir recuperar, ou seja, colocar o dinheiro no bolso ali do empresário... Não faz sentido. Não faz sentido e possivelmente a gente nem vai ganhar honorários. Sim. Né? Então tá. Então acho que ficou claro que a gente tem 2 caixinhas quando a gente fala de cobrança, esse trabalho de recuperação de crédito. Vamos focar agora na cobrança extrajudicial. Certo. O que é isso? O que é a cobrança extrajudicial? O que é a cobrança extrajudicial? O que é a cobrança? A gente já tem que iniciar nessa pergunta. O que é a cobrança? Primeiro ponto que a gente tem que entender. Você, que é empresário, para a melhoria do seu fluxo de caixa, a recuperação de créditos é extremamente importante. Lembra daqueles cheques guardados na gaveta? Talvez enrolados numa gominha, não sei se aqui também a Capital faz pouco, isso, mas né? ainda tem. Aquele cheque enrolado na gominha, aí chega o pessoal lá, já até contando uma experiência que a gente tem muito no escritório, né? Chega com um cheque enrolado na gominha amarela e fala, doutora, eu não sei o que fazer. A cobrança extrajudicial, ela vai atuar justamente nesse ponto. O empresário, né, o responsável pela empresa, nos entrega aquela demanda que já não tem solução, na visão deles, lógico, né? Aquela demanda que não tem solução e nos procura para ajudar a resolver, certo? Isso a gente já falando sobre a questão do extrajudicial. O que nós vamos fazer? No que vai consistir essa cobrança extrajudicial? Nós vamos, lógico, com as estratégias que o nosso escritório já vem melhorando e trazendo, né? Ao longo desses 8 anos aí, a gente pega esse pequeno bolo de cheques, notas promissórias, vamos entender, a gente também... Contratos, notas fiscais, né? Muitas empresas trabalham com a nota fiscal, aquele canhotozinho da entrega da mercadoria ou do produto. Então, tudo isso pode e é um título extrajudicial a depender da demanda, que depois nós vamos tratar isso quando a gente falar sobre as demandas judiciais. E uma pergunta que eu sempre ouço sobre as questões extrajudiciais é a seguinte: quando que eu posso cobrar desse cliente, desse devedor? A resposta é agora, a partir de agora. Por quê? Porque você tem no seu caixa uma inadimplência, seja de qualquer forma desses exemplos que eu dei, e tem outros exemplos também, né? Essa inadimplência, ela, com certeza, está trazendo um fluxo negativo para sua empresa, para o seu caixa, está te impedindo de realizar novas situações dentro da sua empresa, novos investimentos, novas contratações. E por que você precisa fazer essas cobranças, né? Para trazer de volta para o seu bolso esse dinheiro que está perdido.
às vezes tem alguém que esteja só ouvindo, né, e não esteja nos vendo, o entre aspas aqui no perdido é porque tem solução. Sim. Tem solução. E você foi num ponto interessante, Ana, e eu vejo muito você fazer isso. Quando o exemplo que você deu, né, um cliente nos procurou com uma situação de inadimplência que ele precisa cobrar, ele vai ter que nos provar que existe aquele crédito, né? Existem formas, cheques, promissórias, contratos, etc. E eu noto que uma das primeiras coisas que você, né, e o time de cobrança faz é olhar a data do vencimento daquela obrigação. Muito importante. É isso mesmo? Muito importante. Olhar a data por quê? Porque quando a gente trata de título, a gente trata de prazo prescricional. Que isso? O prazo prescricional é o prazo final da possibilidade de cobrança daquele título. Importante. Então, vamos imaginar aí o cheque, né? Lógico que dentre os diversos prazos que tem de um cheque, a gente vai falar de um modo bem superficial aqui, não vamos entrar em detalhes da lei do cheque. Mas, por exemplo, o cheque nós temos até 5 anos para poder fazer essa cobrança. Aí vem outro detalhe da cobrança extrajudicial. Aí, Ana, mas o cliente trouxe aqui para mim um cheque, é um cheque recente, melhor ainda. Não espere que completem os 5 anos para que faça algo, né? Quanto mais cedo, a exemplo do cheque, quanto mais cedo o empresário agir, melhor e mais rápido será o retorno. E é interessante isso mesmo. A gente trata as estatísticas, os números de sucesso e insucesso no trabalho de cobrança e fica claro e nítido que aquele crédito com vencimento menor ou mais próximo tende a ser recuperado mais rapidamente ou facilmente, né? Sim. Diferentemente daquele crédito que já tem anos que existe, ainda há uma possibilidade de cobrança, né? Normalmente, a dificuldade do resultado positivo é muito maior. Sim. Né? E por que será isso? Aí fazendo uma leitura minha, que não sou especialista na área. Eu acho que a pessoa que deve, com o passar do tempo, ela vai meio que esquecendo aquilo ali, né? Vai colocando para segundo, terceiro, quarto, quinto plano e vai priorizando outras questões na vida dela. Vai se acostumando com o fato de dever alguém. Já aquele cara, né, aquela pessoa que passou a dever agora, ela ainda tem aquele incômodo mental. Sim. Então você vai ali ligar e fazer o trabalho, né, que a gente vai falar um pouco mais. A tendência é ela ficar mais chateada, ficar mais incomodada e se movimentar para pagar. E olha, por experiência pessoal, desse trabalho que a gente já executa há tanto tempo, uma das frases que eu ouço muito, a cobrança nos traz, né? Esses exemplos práticos. É o seguinte: olha, doutora, tem uma fila de pessoas esperando que eu faça esse pagamento. Eu estava esperando esse contato. Eu estava esperando que alguém fizesse esse contato para que eu pudesse negociar. E se você não aceitar nestes critérios, eu não tenho como pagar, eu pago o próximo. Né? Esse é o típico devedor que, se você não ficar no pé, se você não insistir, ele realmente não vai pagar. Né? A gente pode até vir em outra oportunidade e falar um pouco sobre os tipos de devedores, né? Mas a cobrança extrajudicial, Lucas, ela é tão importante e ela realmente vai fazer diferença no final, talvez até mais que a judicial. Por quê? Naquele primeiro contato e nessa primeira parte, vamos entender desse cronograma que nós temos, porque nós temos prazos para isso, a gente estabelece prazo, a gente estabelece métodos, porque a gente reconhece primeiro qual é o tipo de devedor. Após reconhecer qual é o tipo de devedor, a gente vai verificar qual é o tipo de cobrança que nós vamos abordar com aquele devedor, qual é o tipo do título de crédito que nós temos em mãos, porque aí a gente tem que verificar prazo prescricional, né? Quais são os métodos que nós vamos utilizar. E a partir daí,
a gente faz os primeiros contatos. Aqui é muito importante. Acredito que com você também já aconteceu isso e com todo mundo que está nos ouvindo. Sabe aquelas ligações de cobrança, muda de número, muda o DDD, mas são sempre as mesmas ligações. Liga, mensagem automática, um robozinho falando do outro lado. No nosso caso, apesar da gente utilizar diversas formas de automatização desse trabalho que nós fazemos, o principal meio com que a gente faz contato com os nossos clientes é o humanizado. O que significa isso? Quando o cliente nos contrata, ele pode ter a certeza que, por muitas vezes, eu, Ana Flávia, pessoalmente, vou atender esse devedor e vou insistir com ele para que ele regularize o débito. A diferença entre essas cobranças automatizadas e essa cobrança humanizada é justamente entender que aquele devedor nem sempre ele está em débito porque ele quer estar. Mas muitas vezes por um problema financeiro. E quando a gente procura ele para resolver, eu gosto de falar assim, brinco muito com o pessoal que trabalha na nossa equipe, né? Quando a gente fala que é advogado, é uma forma diferente de abordagem. Porque as empresas que ligam, tá? Ok, surte um efeito para eles, mas não tão grande quanto um advogado ligar e fazer esse contato. É muito importante isso. Então, dentro dessa esteira aí de recuperação de crédito em âmbito extrajudicial, a gente passa por vários caminhos, certo? Várias etapas. Várias etapas. Em cada etapa, a gente tem um cronograma, literalmente. O que é feito em cada etapa? Uma etapa precisa ser concluída para que a próxima se inicie, e isso a gente tem tempo para fazer. A gente tem um prazo. Então, porque às vezes, uma das reclamações que a gente ouve muito, né, principalmente no interior, que todo mundo se conhece, é que eu deixei um bolo de cheque com fulano e tem 2, 3 anos e eu não sei o que aconteceu. Uhum. Uma das principais partes desse trabalho é deixar o cliente ciente. Porque o cliente precisa saber que aquele dinheiro parado, ele está girando. Sim. Né? E o cliente precisa saber que essa roda, ela vai girar, em determinado momento, ela vai converter dinheiro para o bolso dele. E essa esteira de cobrança, né? E muitas vezes a gente menciona com a nomenclatura régua de cobrança. Sim. Que é basicamente a ideia da régua mesmo, uhum. né? Você vai cumprindo ali, você vai subindo centímetros. Exatamente. Cada fase você vai fazer alguma coisa e a depender do resultado anterior você vai avançando ou não, né? Sim. Ela precisa realmente ter um tempo para terminar, porque é só depois de cumprir essa régua que a gente vai eventualmente partir para cobrança judicial. Sim. Nós vamos falar daqui a pouco dela, né? Tá. E eu realmente noto, a gente conseguiu organizar essa régua de cobrança de uma forma muito peculiar e inteligente, com essas características que você mencionou, de dar um caráter mais humano na interação. A gente perde em escala? Perdemos. Mas não é o nosso objetivo. Possivelmente dos amigos, colegas aí que têm empresas de cobrança com essa pegada, né? De ganhar escala, de ligações sem parar. Não é o nosso caso. Mas a gente acredita que isso nos dá ao nosso cliente um resultado maior, né? Sim. E é interessante, eu vejo a Ana, muitas vezes estou ali trabalhando ao lado dela, né? Perto dela, e escuto ela ou alguém do time de cobrança fazendo esse trabalho, cumprindo ali a régua de cobrança. E é muito bate-papo mesmo. Você conversa ali com a pessoa e às vezes você escuta histórias e você acaba se solidarizando em alguma medida com a situação. E talvez é ali que você vai encontrar a fórmula ideal para fazer um acordo. Eu noto que muitas vezes o cliente, aliás, né, o devedor, ele passa a enxergar nesse trabalho uma solução para a vida dele, não um problema. É isso mesmo que acontece? Eu vou pedir para você contar um caso real, obviamente sem citar nomes aí, nem de cliente, nem da parte, muito menos da parte devedora.
mas um caso em que essa conversa, esse entendimento da situação foi determinante para se chegar ao resultado final ali, ao recebimento do crédito. Veja bem, Lucas, como é importante essa questão de ser humanizado. Por vários fatores. Um deles, quando a gente faz esse contato direto com o devedor, às vezes ele solta alguma informação que pode ser importante para a gente lá na frente. Por exemplo, já aconteceu casos em que no telefone, nessa conversa, a gente vai conversando, entendendo o lado do cliente, e ele fala, olha, eu tenho um carro, talvez não seja interessante para o meu cliente recebê-lo como pagamento. Mas às vezes é. E isso essa informação a gente sempre passa para o nosso cliente, né? Mas vamos imaginar que não seja. Lá na frente, quando a gente tratar de uma ação judicial, essa informação já é relevante. E foi uma informação que a gente conseguiu numa ligação, né? Não teve um investimento para isso. Outra parte importante desse contato humanizado é quando o cliente normalmente mata alguns familiares. Porque minha avó faleceu, por isso que eu não consegui pagar. Na maioria das vezes é mentira. Mas, e se for verdade, lá na frente também a gente consegue usar essa informação, né, a favor do nosso cliente, que é o credor. Mas, assim, dentre diversas situações que já aconteceram, recentemente teve uma situação que eu fiquei até um pouco emocionada em fazer a cobrança. Às vezes eu nem gosto de falar essa palavra cobrança, eu gosto de sempre falar sobre a recuperação de crédito mesmo. Porque eu acredito que é muito isso, né? Trazer dinheiro de volta para o bolso do nosso cliente. E uma situação de uma senhora que já estava inadimplente há um tempo e essa inadimplência gerou alguns prejuízos financeiros para ela. Enfim, ela tinha criança pequena e ela foi presencialmente, né, ao nosso escritório, que é uma vantagem também aí da nossa unidade no interior. Foi presencialmente ao nosso escritório e falou, olha, eu tenho um carro, eu tenho isso e eu posso pagar em tantas vezes. O que você consegue fazer para mim? Uhum. Nesse caso, é um devedor diferente. É um devedor que quer pagar. Só que ela já tinha feito essa proposta algumas vezes para o meu cliente, mas pensa bem, um empresário que tem uma empresa, que tem os seus funcionários, que tem as suas questões, infelizmente ele não tem tempo de abordar dessa maneira como a gente consegue abordar com o cliente. E ela já tinha feito essa proposta e para ele no momento não foi interessante, mas quando ela fez para mim, eu consegui conversar, entender a situação e a gente resolveu isso. E o nosso cliente ficou tão satisfeito de ter resolvido isso para ela também, porque acho que para ele também era uma situação que já estava pesando. Mas, assim, ela ficou extremamente satisfeita e depois de um tempo retornou ao nosso escritório. Dessa vez, para nos contratar. Que legal. Né? Não sabia dessa história. Exatamente. São situações, assim, que poderia citar aqui vários casos em que clientes que foram os devedores hoje são o outro lado da moeda. Pensou assim, se eles conseguiram resolver o meu problema de inadimplência, eles vão conseguir resolver de outras pessoas que também me devem. Então, hoje eu tenho aí, na nossa carteira de clientes aí, clientes que já foram pessoas que a gente recuperou créditos. Exatamente. Legal. E uma informação importante para você responder para o público. Demora esse trabalho de recuperação extrajudicial, que a gente explicou, você explicou muito bem, que é uma régua, que você vai cumprir ali etapas. Sim. Ele tem início e fim. Sim. Esse início e fim, né, esse tempo, ele é muito longo? Existe uma média ou uma noção para que o empresário, né, que está se imaginando aí da necessidade de contratar esse trabalho da gente ou de algum colega, ele precisa entender. Vai demorar até o dia que, no nosso caso, né, você, alguém do time vai ligar e falar, olha, terminamos aqui todas as etapas de recuperação extrajudicial. Olha, falando agora para o empresário.
você já tem uma inadimplência grande na sua empresa. Quando você deixa essa inadimplência na mão de um especialista, a única coisa que você espera é que seja pelo menos diferente do que você já tem aplicado na sua empresa. Um compromisso que nós temos é que essa demanda, quando a gente trata de uma maneira extrajudicial, é que ela seja rápida e efetiva. O cumprimento dessa régua de cobrança, ele tem que atender, lógico, todos os pontos e os prazos que nós estabelecemos, mas a ideia é que, se a demanda chegou hoje em nosso escritório, a gente passa por um processo, a gente passa por um registro daquela inadimplência, e a partir disso, a gente consegue fazer os primeiros contatos, lógico, considerando que a gente já tenha, né, meios de contato com esse devedor, na primeira, segunda semana no máximo. Então, aí vamos considerar 15 dias para esse primeiro contato. Porque a ideia é que a nossa régua de cobrança seja uma limitação máxima de 3 meses. Porque 90 dias. 90 então, dias. É o máximo 90 dias. num trabalho de cobrança extra. Isso considerando que, se a gente tiver êxito, que é o que acontece na maioria dos casos, se a gente tiver êxito, a gente já formalizou esse êxito. A gente já tem data para receber e a gente já tem tempo. Durante quanto tempo que nós vamos receber? Vai ser pagamento à vista, vai ser pagamento parcelado, isso tudo a gente já passa para o nosso cliente. Então, o que a Ana está dizendo é que, no máximo em 90 dias, do dia que você, empresário, disponibilizou as informações para realizar o trabalho de cobrança, você vai ter um retorno, seja ele positivo ou não, né? Exatamente. E se ele for positivo, acho que é importante também você esclarecer para o público como é que se formaliza isso. Então, vamos lá. Eu sou empresário, te entreguei ali uma situação de cobrança, né, de recuperação. Você foi lá, fez o trabalho e deu certo. E aí? O que é esse dar certo? Como é que ele se formaliza? O que acontece depois disso? Certo. Quando a gente fala sobre formalizar, a gente passa aquela negociação que houve entre as partes, e aqui até chama atenção, Lucas, para uma situação que às vezes acontece, e isso muito no interior também. Às vezes as pessoas negociam no boca a boca, não formalizam. A importância de um advogado é justamente nesse ponto também. Porque quando a gente fala em formalizar, a gente vai reduzir a termo, a gente vai passar literalmente para o papel, para o documento, as formas de negociação, o valor do débito, de que maneira que aquele devedor se comprometeu ao pagamento daquele débito. Então, por muitas vezes, os nossos clientes não fazem isso, não tem como fazer, mesmo porque não tem o conhecimento técnico para isso. Então, às vezes, há uma negociação entre eles, mas a negociação não é cumprida porque não foi formalizada. E um ponto importante que a gente tem que ressaltar é que quando a gente faz essa formalização, lógico, espera-se que haja o pagamento do débito. Mas, caso isso não se concretize da maneira que a gente idealizou, esse próprio documento, esse mesmo documento que foi formalizado entre as partes, servirá para propor uma ação judicial. Entendi. Então, é muito importante essa formalização. Que é um documento, né? Que um termo de acordo, contrato, em que o credor e o devedor estão estabelecendo condições para que aquele pagamento negociado ele seja cumprido, né? Exatamente. Legal. E depois disso, eu imagino que precisa acompanhar o recebimento, que muitas vezes é parcelado. Exatamente. Certo? É isso mesmo. Agora lembrei aqui de um caso que... são vários casos, né, que a gente dá risada durante o dia a dia. Mas uma vez que a gente foi fazer um parcelamento, lógico que esse com autorização do cliente, a gente sempre busca essa autorização, é uma parte importante também. Por isso que os casos são individualizados. Sem dúvida. Toda negociação a gente faz de uma maneira individual, ou seja, a mesma negociação que eu fiz para o Zé das Couves, eu não posso fazer para o fulano de tal.
porque são questões únicas. Diferentes. Mas conta esse caso engraçado. Ai. Costuma gerar um corte bom. Olha para a câmera e conta esse caso engraçado. Sabe aquele caso? Imagine você que esteja nos vendo. Que o fulano de tal já te deve há tempos. E você sabe que ele, infelizmente, não tem condições de fazer um pagamento à vista. Aí que entra aquele famoso parcelamento a perder de vista. Aquele parcelamento em diversas vezes, não vou citar aqui o nome que a gente costuma atribuir esse tipo de parcelamento, mas é aquele parcelamento das empresas grandes, se é que vocês me entendem, né? O parcelamento que a gente faz para possibilitar que o cliente realmente consiga arcar com os custos, né? Com o débito e receber, e o nosso cliente receber esse pagamento. Então, teve uma vez que a gente foi fazer um documento desses e a gente costuma descrever, né? Quais são as parcelas, em quantas vezes. E quando a gente foi descrever, a gente falou, gente, é quase um Minha Casa Minha Vida esse parcelamento. É um crediário. É um crediário. Mas deu certo e, assim, foi pago. Afinal, né? São 8 anos trabalhando dessa forma. Então, aqueles que a gente fez lá no início, isso aí já foi há muito tempo, né? Mas outra questão importante de ser humanizada é exatamente essa, né? Entender o que o nosso cliente precisa. Quais são as limitações que ele passa. E sem dúvida, e o fato de autorizar um parcelamento longo, né? O cliente credor, ele nos autorizar a negociar de forma parcelada, pode ser inclusive um ganho para ele. Sim. Porque normalmente a conta matemática que a gente faz naquele momento, ela vai incluir ali juros de 1% ao mês, Sim. correção monetária. Então, o cliente ele estende muitas vezes, né, de forma grandiosa o número de parcelas, mas ele, financeiramente ele acaba ganhando também, né? Ou seja, ele recupera um débito, um crédito dele, né, que ele achou que não daria certo e ainda vai ter um ganho financeiro em cima daquilo ali. Com certeza. Né? Legal. Agora, vamos começar a falar da cobrança judicial. E aí é o seguinte, então, fizemos aqui, né, um apanhado do que seria a cobrança extrajudicial, régua de cobrança, passo a passo, negociação, a importância da humanização dessa negociação, casos interessantes, engraçados. E vai chegar uma hora que você vai contar para o cliente, olha, deu certo, está aqui o termo de acordo formalizado, ou então, acontece, você vai falar para o cliente, infelizmente, nesse caso, o trabalho de cobrança extrajudicial não surtiu efeito. A pessoa não quer pagar, e nem está mais atendendo, etc. Aí a gente vai partir para o trabalho de cobrança judicial. Ou seja, o que a gente pode fazer na justiça para cobrar aquele devedor. E aí? E aí, nesse momento, quais são... Vamos começar pela seguinte pergunta. Quais as possibilidades no âmbito judicial para que seja realizado um trabalho de cobrança? Tá. A primeira coisa que nós vamos analisar, Lucas, é sobre qual documento que nós estamos tratando, certo? Se aquele documento daquela negociação surtiu efeito, ótimo. Por quê? A gente ganha tempo. Quando a gente faz esse documento, a gente faz com que ele se torne um título executivo extrajudicial. E a partir disso, a gente não precisa levar a um processo de conhecimento, que são os processos que demoram mais. Para o pessoal que está nos ouvindo, para que vocês possam entender melhor, é que existem algumas demandas, alguns processos em que a gente precisa, primeiro, que o juiz reconheça a existência desse débito, para que em momento posterior, na sentença, ele dê uma decisão favorável falando, ok, você realmente tem esse crédito a receber e agora nós vamos seguir. Mas existem outras formas de receber que a gente não precisa dessa avaliação do juiz. Então, o próprio documento, o próprio título, traz para você essa possibilidade de judicializar e falar, olha, juiz, esse documento aqui me faz credor do fulano de tal, certo? O devedor está me devendo, vamos colocar a título de exemplo, R$10.000. Quero receber esses R$10.000.
A gente vai entrar com a ação judicial e, a partir desse momento, já vai ter um despacho automático, né, no processo, determinando a citação desse cara para vir aqui pagar. Ele não vai ter um tempo, como no outro caso, que seria um processo de conhecimento, para explicar para o juiz o que aconteceu, né? Ele vai ser intimado a pagar. Excelente. O que a Ana está dizendo, em outras palavras, a escolha do tipo do processo que vai ser levado à justiça para fazer aquela cobrança, ela é determinante. Sim. Existe um tipo de processo específico, que seria a ação de cobrança, em que há a possibilidade do devedor discutir a origem ou a exigibilidade daquela cobrança, aquele valor. Ele vai causa daquele débito. Ele vai poder dizer que não deve por causa disso e daquilo, vai poder escutar testemunha, vai poder fazer prova disso e daquilo. Isso demora. A gente sabe que nesse país a justiça ela é lenta. Agora, existe uma possibilidade de propor a cobrança sem que se precise discutir a origem dela. Essa é muito mais rápida. Sim. É isso, né? É isso. E é por isso que é importante a gente formalizar eventuais acordos quando a gente trata do extrajudicial. E é importante, talvez até o passo mais importante de tudo, quando a gente fala do judicial, é a palavrinha mágica, monitoramento. Por quê? Alguns grandes escritórios, nossos colegas de trabalho, fazem com que essas demandas sejam cada dia maiores, mais volumosas, mas se esquecem do ponto principal, que é o quê? Dar o retorno ao cliente, que é um ponto muito importante, para que o cliente entenda que aquele débito dele, aquele valor que ele tem a receber, está sendo tratado. Uhum. E depois que ajuiza a ação, talvez fique um pouco esquecido. Para nós é diferente. Por quê? Quando a gente ajuiza essa ação, a gente tem também uma pequena régua. Quais são as formas que a gente vai monitorar esse processo judicial? Porque, como você bem disse, um processo judicial hoje, no Brasil, né, é demorado. Alguns bem mais que outros, mas todos são. De alguma forma, todos são. Até porque, para chegar nessa situação, já houve lá atrás uma situação que culminou no processo judicial. Então, quando a gente fala de processo judicial, a gente também tem uma pequena régua. Lógico que de forma diferente. E nem sempre vai depender exclusivamente do trabalho que a gente faz, mas tem que ser feito. O que acontece? Ajuizamos aquela ação, Lucas, o cliente pode ter ciência de que, se daqui 1 mês, 2 meses, o devedor já foi citado, e a gente já está ciente disso, porque a gente não espera receber a informação do judiciário, a gente busca essa informação por esse controle que nós fazemos. Então, o cliente já sabe da existência desse processo, a gente liga de novo. A gente insiste com ele de novo. E esse trabalho, ele é muito relevante, né? Aí eu falo com alguma propriedade de mais de 15 anos advogando. Infelizmente, o nosso judiciário ele não anda. Não ajuda. Tem comarca que é pior, comarca que é menos pior, ok. Mas ele não anda e eu atribuo isso a vários fatores, tá? E talvez aí o mais relevante, a falta de estrutura mesmo, de pessoa. Falta de pessoas é muito... É muito evidente, né? E vai andar um pouco mais rápido ou um pouco menos lento aqueles processos em que o advogado ele fica ali insistindo. Exatamente. E é um trabalho, gente, que é o famoso umbigo no balcão. É ir lá, chamar o servidor, eventualmente o assessor, o próprio magistrado, pedir para a coisa acontecer, pedir de novo, insistir, dependendo, em situações mais extremas, ir na corregedoria, ouvidoria do tribunal para dizer que a coisa está ali e não acontece nada. Porque se não faz isso, a tendência é que essa morosidade ela fica absurda. Exatamente. E para quem está precisando recuperar o crédito,
Não faz sentido nenhum. Nesse caso específico, a morosidade ela é totalmente benéfica para quem está devendo. Exatamente. Muitas vezes a gente ouve, né, que quem é favorecido é quem deve. E, infelizmente, nos casos em que não tem ali um procurador realmente interessado, alguém que esteja interessado naquele caso, infelizmente, se você depender exclusivamente de movimentação por parte do judiciário, vai esperar um tempo. Mas não sei se o pessoal que está acostumado, o pessoal que está nos vendo, que é da nossa área, né? Se vocês vão se recordar quando a gente tinha o Siscom, o papelzinho do Siscom, às vezes eu chegava no fórum com um rolo assim de papel. Aquele papel enorme. Cada papelzinho é sobre movimentação do processo, para quem não é do direito, né? Vinha o papelzinho com a movimentação do processo, a gente chegava com aquele rolo de papel e apresentava na secretaria para pedir agilidade, para pedir para movimentar aquele processo, né? Hoje a gente já tem alguns mecanismos que nos possibilita que isso seja feito sem a necessidade de levar esse papelzinho. Mas, quando a gente fala de judiciário, todos os meios são bem-vindos. Então, ir até o fórum, literalmente, como você bem disse, colocar a barriga ali no balcão, às vezes é necessário. Às vezes a gente precisa fazer isso para buscar meios para receber desse cliente. Sim. E outro ponto importante, já falando agora sobre meios de receber desse cliente, são as pesquisas que nós fazemos antes de ajuizar essa ação. Por quê? Quando eu passo para o credor, olha, nós fizemos, né, toda a régua de cobrança do extrajudicial e apesar de todos os esforços não foi possível receber dessa forma, nós vamos então seguir pelo judicial. Só que quando a gente vai seguir pelo judicial, a gente já fez ali um estudo sobre aquela pessoa. E hoje existem sistemas eficientes que a gente paga para ter acesso. Né? É um custo do escritório. Sim. Que ele já nos abre muita informação importante daquele devedor. Exatamente. Então, para o devedor que está escutando, ficar esperto, porque se o advogado do outro lado, né, for diligente, tiver acesso a esses sistemas, igual a gente tem, a gente normalmente descobre onde é que está aquele patrimônio, qual que foi a movimentação que ele fez para eventualmente burlar ali o credor ou os credores. Então, quando a gente vai para a via judicial, já é ciente dessas possibilidades, né? Exatamente. E acrescento, não apenas do devedor, viu? Muitos devedores costumam transferir os seus bens, colocar em nome da esposa, colocar em nome da mãe. É uma estratégia que, para nós, não funciona. E nesse caso, em que o devedor ele fez esse movimento, né? Um exemplo, ele tinha um imóvel e passou para o nome da mãe dele porque ele sabe que deve muita gente e poderia perder esse imóvel. É possível fazer alguma coisa? Sim, é totalmente possível. Pensem que quando a gente trata de uma ação judicial, são diversos mecanismos que nós, enquanto advogados, e também os juízes têm acesso por meio de um pedido que é feito da nossa parte. Então, quando a gente esgota os mecanismos que nós temos acesso, a gente solicita que o juiz faça algumas pesquisas que são restritas, né, a ele, e por meio dessas pesquisas, a gente consegue fazer a restrição de diversos bens, ainda que eles não estejam em nome do devedor. Então, e a gente tem casos concretos disso. Temos muitos casos em que já tinha acontecido a venda de um imóvel e a gente conseguiu, por força de decisão judicial, anular aquela venda. É como se ela não existisse no mundo do direito. Uhum. Voltou a ser um patrimônio do antigo proprietário, que é o nosso devedor, né? E, a partir dessa nulidade, né, desse retorno do patrimônio, a gente direcionou ali os esforços para cima daquele patrimônio, né? Por isso que é importante, Lucas, quando a gente fala sobre recuperação de crédito, quando a gente confia um dinheiro, porque é um dinheiro, é um investimento que poderia estar sendo
de uma outra parte da sua empresa e está na mão do devedor, quando a gente confia esse investimento nas mãos de alguém, essa pessoa tem que entender sobre o que ela está falando. Porque quando a gente fala de restrição de bens, existem diversas maneiras, diversos sistemas, para quem sabe, para quem estuda sobre eles. Quando a gente vai restringir o bem de alguém, por trás desse pedido de restrição, houve um estudo e um preparo para isso. Ana, excelente. Eu vou te propor agora uma dinâmica. Pensei isso aqui agora. Você vai responder sim ou não. Ok. Tá? Eu vou te fazer algumas perguntas dentro desse contexto. No direito é difícil, né? Responder sim ou não. Para advogado, então, é difícil. Vem o depende aqui, ó, na ponta da língua. Vamos lá, vamos forçar. Sim ou não? É possível, judicialmente, bloquear valor em conta bancária do devedor? Sim. É possível, judicialmente, bloquear um carro, um automóvel em nome do devedor? Sim. É possível, judicialmente, bloquear algum tipo de benefício previdenciário que aquele devedor receba? Sim. É possível, judicialmente, bloquear um imóvel, um cartório de imóveis? Sim, muito sim nesse caso. E é possível bloquear um imóvel que ainda não foi registrado em nome do devedor, mas que existe uma escritura em cartório de notas daquele devedor adquirindo o imóvel? Sim. É possível bloquear milhas de cartão de crédito? Sim. É possível bloquear, pensando aqui, porque tá quase tudo, hein? Pensa em recebimento de maquininha. Boa. É possível bloquear recebimentos de maquinetas de cartão? Sim. E participação em empresa? É possível você bloquear as cotas ou as ações que aquela pessoa possui? Sim, e esclareço só um ponto aqui. Além de ser possível, não pense que nós não vamos encontrar em quais empresas você é sócio, porque também tem essa possibilidade. E agora uma pergunta capciosa. É possível bloquear salário? Sim. Só que tem um detalhe. Apesar de ser possível bloquear salário, a gente tem uma limitação judicial desse bloqueio, mas é totalmente possível. Então, basicamente, quem está cobrando, né, o credor, ele tem vários mecanismos para atingir o patrimônio daquele devedor. Com certeza. E um outro ponto importante de se ressaltar, e eu falo isso muito para o cliente que tem crédito, né, e que nos procura para esse trabalho. É muito ruim. Regra geral, quando você tem ali uma situação de crédito, uma pessoa que te deve não paga, você fica bravo, você precisa do dinheiro, igual você disse aí, às vezes para pagar conta, para investir, etc. Agora, a partir do momento em que aquele crédito ele foi judicializado, ou seja, né, que a doutora Ana entrou com uma ação ali de execução, a própria lei garante a incidência de juros de 1% ao mês, mais correção monetária. Exatamente. E aí eu falo para o cliente o seguinte, é ruim, a gente solidariza com isso, é uma pena, eu fico bravo também, mas o que você tem aqui é um investimento, que investimento nenhum nesse país dá. É verdade. Qual investimento que vai te dar aí 1,1% ou 1,2% ao mês e sem parar? E fica ali. Então, para o devedor, além de todo esse risco, né, de bloqueio de patrimônio, de ativo, etc., é uma bola de neve. É uma bola de neve. Ele começa devendo X e depois é X ao quadrado, né? Exatamente. É assim que funciona. Exatamente. E é uma das principais reclamações que a gente ouve do devedor quando a gente já apresenta para ele o valor atualizado do débito, né? Mas quando a gente explica que esse valor atualizado é para fazer com que aquele débito ele não se torne, né, também um problema para o credor, não é a ideia, né? O empresário que está nos ouvindo tem que entender que esse débito, a partir do momento que ele é judicializado, ou mesmo na ação, na demanda extrajudicial, ele sai daquela caixinha de problemas que toda empresa tem. A empresa tem uma caixinha de problemas e dentro dessa caixinha de problemas existe os débitos.
os valores a receber. E quando você tira dessa caixinha de problemas e apresenta para um especialista da área, você não tem que se preocupar mais com aquilo. Então, passa a ser dele a responsabilidade de resolver aquele problema. E pense só, você tirou um problemão da sua caixinha, colocou na mão de outra pessoa e essa pessoa daqui 90 dias, ou se for o caso de uma ação judicial, o tempo da ação judicial, volta com esse problema transformado em dinheiro para sua caixinha. Não é muito mais interessante? Ficar com o débito parado na gaveta não vai te trazer nenhum benefício. Enquanto que, se esse débito estiver nas mãos corretas, vai te trazer dinheiro. Excelente, né? E enquanto você falava, eu me lembrei aqui de outras situações que servem de alerta para quem deve e há um alento para o credor, nosso cliente, né? É muito comum a gente pedir e o juiz autorizar a quebra do sigilo fiscal e bancário. Sim. O que significa isso, né? Para o cliente, o credor entender. O devedor também, né? Sim, quando a gente faz, o juiz concede essa quebra de sigilo, a gente consegue não só localizar os bens que eventualmente estejam em nome dele, mas algumas vezes, né, esse devedor ele vai transmitindo para outras pessoas, para outras contas, para outras formas de investimento. E quando a gente faz essa quebra de informações, a gente tem esse conteúdo nas nossas mãos. Basicamente o juiz ele dá uma ordem lá para o Banco Central, dizendo, Banco Central ou para algum banco específico, eu quero que você junte aqui no processo, em sigilo, mas que a gente vai enxergar, Sim. o extrato bancário dessa pessoa nos últimos 12 meses. Exatamente. Aí muitas vezes o juiz vai conceder essa decisão, vai autorizar, oficiou o banco vai ter que cumprir, obviamente. E aí, de repente, a gente olha para aquele extrato e entende que todo dia, ou de uma forma constante, cai dinheiro, ele manda para uma conta de terceiro. Cai dinheiro, o que a gente vai fazer? Quem que é esse terceiro? Exatamente. Vamos atrás dele? E muitas vezes dá certo. Outra coisa, traz o imposto de renda do devedor Esse é ótimo. na íntegra para o processo. Aí a gente simplesmente acessa uma informação sigilosa, mas que uma ordem judicial quebrou esse sigilo, e a gente consegue entender. Falou, olha, esse sujeito ele tem um jet ski declarado. Vamos oficiar o órgão náutico responsável pelo registro desse jet ski para bloquear, penhorar, leiloar, gerar recurso e pagar ao nosso cliente? Vamos fazer isso. É assim que acontece. Exatamente. Essas formas que a gente tem de descobrir quais são os meios, porque vamos entender que nenhuma pessoa hoje não consegue viver sem uma conta bancária. Sim. Muito difícil. Sem um cartão de crédito ou um cartão vinculado a qualquer conta, né, para você ter uma movimentação. Outra coisa que a gente tem conseguido muitas informações, Pix. O Pix hoje a gente consegue ver essas destinações quando há essa quebra, né, de sigilo das informações. Então, quando há uma diligência, que é quando o advogado realmente se empenha para receber aquele crédito, a chance de sucesso é enorme. Enorme. E quando a gente fala de meios para conseguir receber, a gente fala de meios que nós temos acesso e meios que, com pedido judicial, nós conseguimos acesso também. Então, realmente, a importância dessa diligência, né? De ser diligente, de buscar esses meios de recebimento. E de entender quais são as possibilidades, né? Me veio em mente uma outra situação que acontece muito, que é o tal do bloqueio de CNH e de passaporte, super polêmico. Nossa, tem decisão de tribunal superior entendendo de um jeito. Basicamente, se eu estiver errado, você vai me corrigir. O entendimento que hoje, recente, né, foi dado, é que você pode bloquear CNH e passaporte em situações excepcionais. Depois que você tentou fazer de tudo, não conseguiu nada, o juiz ele pode autorizar decisão do Tribunal Superior. Sim. Nesse sentido. E acontece, a gente já teve caso. E aí você imagina, né? Imagine você, de repente você não pode mais dirigir. De repente você não pode mais sair do país. A título de exemplo, eu estou com uma situação exatamente assim lá no escritório. Essa semana
o devedor nos procurou e falou, olha, eu quero pagar porque eu hoje trabalho dirigindo e não consegui renovar minha CNH. Por quê? Tem essa restrição na CNH, que foi feita há um tempo e hoje ela surtiu efeito. Então, o que nós fizemos? O valor é X, pague. Batemos lá, da mesma forma que o seu Madruga recebia lá sua barriga e falou, pague o aluguel. Então, para liberar a CNH, precisa fazer o pagamento. E assim, como se diz o pessoal do interior, tirou dinheiro de onde não tinha e efetuou o pagamento. São vários os casos em que a gente pode citar que a pessoa realmente só procura para realizar pagamentos quando tem algum prejuízo, né? Como nesse caso, o prejuízo de não poder renovar a CNH. Agora, imagine uma pessoa que faz aí um planejamento para uma viagem com a família e em determinado momento não consegue embarcar porque tem impedimento no passaporte. E aí, como que explica isso em casa? Né? Imagina a situação. Situação constrangedora. Em razão de um débito. Então, as pessoas nos procuram muitas vezes. A gente tenta diversos contatos, ajuização, e quem vai nos procurar é o devedor. Justamente falando, olha, aconteceu uma restrição na minha conta bancária ou em algum veículo que eu possuo e eu quero resolver. A partir daí, se torna interessante também para o devedor resolver a situação. Te escutando, né, e vivendo ao seu lado, né, esse contexto de cobrança, a minha opinião para o devedor é que é mais inteligente para ele sentar e negociar. Exatamente. Até porque, em muitos casos, o nosso cliente credor, ele vai dar um desconto, ele vai dar uma condição de parcelamento muito favorável. Senta e negocia. Não deixa a bola de neve ficar de um tamanho de um prédio, porque depois a tendência é que seu prejuízo seja muito maior. Exatamente. Essa é a minha opinião. Também é a sua? Também é a minha opinião. E ressalto que, antes de ajuizar qualquer ação, a gente faz todas as tentativas para negociar. Se você é um devedor que está nos ouvindo, no primeiro contato, busque solucionar. Busque resolver, porque realmente essa bola de neve, a tendência é cada vez crescer, o débito crescer e reduzir as suas condições de pagamento. Então, quando a gente fala sobre um cliente que tem essa inadimplência e um devedor que tem interesse em pagar a inadimplência, ótimo, estamos falando sobre o mesmo assunto. Mas quando a gente fala de um credor que quer receber, mas um devedor que não quer pagar, ele está só jogando um problema para frente, porque, na verdade, com vários meios de pesquisa, nós vamos encontrar um bem, nós vamos encontrar uma forma de recebimento que essa informação traz uma tranquilidade para o credor, né? E assusta aqueles que são devedores. Mas, graças a Deus, essa atualização para nós, né, surtiu muito efeito. Já não somos mais da época de levar o rolinho de papel enorme na secretaria para pedir movimentação. Hoje nós já trabalhamos com processos eletrônicos e até é importante falar aqui brevemente, algumas pessoas podem estar nos ouvindo, nos vendo e pensando, nossa, mas o pessoal é de BH, tem unidade em São Paulo, unidade em Lagoa da Prata, mas eu sou do Rio Grande do Sul, e aí, como que eu posso fazer, né? Os processos judiciais eletrônicos nos possibilitam não ter questões geográficas que nos impeçam de ajuizar ações ou mesmo medidas extrajudiciais. Então, ainda que seja um débito de um pessoal de outra cidade, de um outro estado... A gente faz isso muito, né? Muito. Assim, nossos clientes têm muitas demandas. O mineiro é bom de conversa. Mineiro é bom. O pessoal costuma gostar de conversar com o mineiro e isso é importante na hora de negociar. Exatamente. Né? Ana, caminhando agora para o fim, quero te agradecer por esse papo. Como eu disse no início, né? Para mim um orgulho muito grande tê-la aqui nessa mesa, tê-la como sócia do escritório, unidade de Lagoa da Prata, trazer alguém de Lagoa da Prata para bater esse papo. Faço menção honrosa a Dani,
outra sócia que Um abraço, Dani. precisa também vir aqui, virá em breve, né? Obrigado. E deixo você se despedir do público e você olhar para a câmera e dar um recado para aquele empresário que vai assistir esse bate-papo e vai se interessar pelo assunto. Ótimo. Primeiro que eu não vou me despedir, eu vou dizer um até breve, que eu preciso e vou voltar mais vezes para a gente fazer esse bate-papo, mas agora falando diretamente com o empresário. Quando a gente fala de recuperação de crédito, nós não falamos de algo que deve acontecer apenas depois da existência de um prejuízo. O especialista em recuperação de créditos, ele vai e pode te atender antes, evitando que o prejuízo ou aumente ou se torne um prejuízo. Então, para você que é empresário, entenda que instituir a recuperação de créditos dentro da sua empresa é aumentar significativamente o fluxo de caixa da sua empresa, te possibilitando investir dinheiro em outras áreas. Ninguém quer vender, oferecer um produto e não receber por ele. Primeiro passo, contrate um especialista. Estou à disposição, as minhas redes sociais vão ficar na descrição do vídeo e qualquer dúvida é só me contactar. Obrigado, Ana. Eu que agradeço.